Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e essa é mais uma aula do nosso curso de Física Fundamental. Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é o título da nossa aula, Triângulos na Mecânica. E por que do título? Bem, como dissemos na última aula, a geometria está na base da construção do campo conceitual da mecânica. Vamos às evidências? Confira as três imagens a seguir. Veja imagem 1, 2 e 3. O que se percebe nessas três imagens? O que há de comum nelas? Observe bem. Certamente, algo lhe chama a atenção. E o que é? Em todas elas, na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 3, há triângulos. E são elas imagens ligadas à mecânica? São imagens contidas em três das principais obras que vão fundamentar a mecânica do século XVII. Vejamos os detalhes de cada uma. A primeira imagem, a imagem 1, está na obra Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de duas novas ciências a respeito da mecânica e dos movimentos locais. É uma obra de Galileu. E na imagem 1, estudante, perceba que temos uma construção geométrica feita com vários triângulos e também retângulos. Galileu, como veremos na sequência do nosso curso, utiliza esse diagrama para demonstrar como se comporta um corpo em queda livre, como varia a sua velocidade em função do tempo. Vamos à imagem 2. A imagem 2 é uma imagem que está numa obra de René Descartes. Na verdade, um ensaio, a dióptrica, também de 1637. Essa obra encontra-se no livro Discurso do Método, muito conhecido, de René Descartes. No diagrama específico da imagem 2, note que a construção geométrica envolve uma circunferência, envolve triângulos e também segmentos de reta. E qual seria essa situação física explorada por Descartes? Na verdade, é uma analogia que ele vai utilizar para criar um modelo explicativo sobre a propagação da luz e a teoria da refração, como veremos também mais adiante na sequência do nosso curso. Finalmente, a terceira imagem. Essa terceira imagem encontra-se no já citado livro de Isaac Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É bem posterior, 50 anos após as duas primeiras, de 1687. E no diagrama da imagem 3, note que há vários triângulos. E o que ele representa, ou o que Newton quis representar e modelizar com esse diagrama? Trata-se do movimento de uma partícula sobre a ação de uma força centrípeta. Segundo Newton, e veremos na sequência do nosso curso, uma partícula que tem velocidade em A recebe um impulso em intervalos consecutivos de uma força centrípeta. E isso vai provocar o encurvamento de sua trajetória. Newton vai utilizar quantitativamente esse diagrama para demonstrar uma lei já há muito conhecida, a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, como veremos também na sequência do nosso curso. Viu então, estudante? Nesse caso, há de fato uma relação entre triângulos e mecânica. Por isso, a importância de conhecer as propriedades geométricas dos triângulos. E é isso que vamos fazer. Preparamos para você uma revisão dos pontos mais fundamentais e das informações que você deve conhecer e ter em mente para compreender modelos teóricos como esses três que acabamos de apresentar. Então, assista a essa nossa breve revisão e, ao final, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito bem, estudante. Então, pronto para começar a nossa revisão? Vamos então a um bate-papo sobre temas que certamente você viu no ensino médio. Vamos começar pelo triângulo retângulo. Então, considere na imagem 4 um triângulo retângulo de vértices P, Q e R. Note que o triângulo é retângulo em R, ou seja, no vértice R há o ângulo de 90 graus.
Esse triângulo adota nomes especiais para os seus lados. O lado PQ, maior lado do triângulo, é a hipotenusa. Note que PQ é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois, QR e PR, são chamados de catetos. Nesse triângulo, suponhamos que as medidas dos lados sejam A, B e C. Esses três lados guardam entre si uma relação muito conhecida. Lembra-se? É o Teorema de Pitágoras. E o que ele nos diz? Ele nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Portanto, hipotenusa A, cateto B e cateto C satisfazem a relação A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Lembra-se? Vejamos agora, estudante, os ângulos do triângulo. O que há de especial nos ângulos do triângulo retângulo? Inicialmente, recordemos que, em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. No caso do triângulo da imagem 4, em que temos o ângulo reto alfa, 90 graus, e os ângulos agudos menores que 90, beta e teta. Esses três ângulos devem satisfazer a relação geral. Teta mais beta mais alfa, soma dos ângulos internos, igual a 180 graus. Consequentemente, uma vez que alfa é igual a 90 graus, teta mais beta, os outros dois ângulos do triângulo retângulo, devem juntos, somados, totalizar também 90 graus. Ou seja, teta mais beta igual a 90 graus, mais 90 graus de alfa, totalizando 180. Portanto, os ângulos agudos do triângulo retângulo juntos são ângulos complementares. Eles se complementam no total de 90 graus. Ou seja, por exemplo, se θ vale 30 graus, beta deve valer 60 graus. Isso mesmo, estudante? Recordou-se? E agora, estudante, é hora de recordarmos as famosas razões trigonométricas. Razão quociente, trigonométricas, medidas dos elementos do triângulo. Então, em relação à imagem 4, podemos fazer três definições fundamentais. A primeira delas é a definição do seno. O seno, para um determinado ângulo, é definido como a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo. Veja que para θ, o cateto oposto é B, e para beta, o cateto oposto é C. Nesse caso, então, segundo a definição, o seno de θ será B sobre A. Seno de θ, cateto oposto B, pela hipotenusa A. E para o ângulo beta, o seno de beta será C sobre A. Seno de beta, cateto oposto a beta, C, pela hipotenusa A. Se lembrando, estudante? Vamos adiante. A segunda definição é a de cosseno. Cosseno, para um determinado ângulo, é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo pela hipotenusa. O termo adjacente significa ao lado de. Nesse caso, para o ângulo θ, o cateto que está ao seu lado é C. C, cateto adjacente a θ. Para o ângulo beta, o cateto que se encontra ao lado de beta é o cateto B. Portanto, conforme a definição, cosseno de θ, C sobre A. Cateto adjacente a θ, pela hipotenusa. E para beta, o cosseno de beta será B sobre A. B, cateto adjacente a beta, pela hipotenusa A. Acompanhando, estudante? Recorda-se? Finalmente, a terceira razão trigonométrica fundamental é a tangente. A tangente é a razão quociente entre os dois catetos do triângulo. Pela ordem, no numerador, cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrando, então, para θ,
o cateto oposto é B e o adjacente C. Logo, conforme a definição, a tangente de θ será B sobre C. E, finalmente, para o ângulo β, teremos tangente de β igual a C sobre B, porque, para β, cateto oposto é C e o adjacente é B. Então, estudante, está se recordando? Veja lá, anote direitinho, porque essas razões irão aparecer com frequência em várias aplicações da física. Prosseguindo, estudante, recordemos agora duas relações que decorrem diretamente das definições anteriores. Primeiramente, façamos o quociente seno sobre cosseno. Pelas definições, teremos seno sobre cosseno igual a cateto oposto sobre hipotenusa sobre cateto adjacente sobre hipotenusa. Cancelando-se os termos comuns, obteremos cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas lembre-se, isso é exatamente a definição feita para a tangente. Portanto, a tangente de um determinado ângulo será igual ao quociente entre o seno e o cosseno desse ângulo. A segunda relação, estudante, que queremos relembrar é obtida a partir do triângulo que estamos considerando, fazendo-se o seguinte cálculo: seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado. No triângulo que estamos analisando, veja que seno θ é cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A. Cosseno θ é cateto adjacente, C sobre hipotenusa, A. Portanto, substituindo na relação que estamos procurando, B sobre A, seno θ, ao quadrado, mais C sobre A, cosseno θ ao quadrado, resulta em primeiro termo ao quadrado, B2 sobre A2, mais segundo termo ao quadrado, C2 sobre A2. Há um denominador comum, A2, e ficamos com a soma no numerador B2 mais C2. Mas lembre-se, B ao quadrado mais C ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos e, portanto, pelo teorema de Pitágoras, é A2 quadrado da hipotenusa. Logo, estudante, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado resulta em A ao quadrado no numerador por A ao quadrado no denominador. Independentemente do valor de A, que não é zero, esse resultado será sempre igual a 1. Portanto, em conclusão, a soma dos quadrados de seno e cosseno de um mesmo ângulo sempre será igual à identidade 1. Essa é chamada de identidade fundamental. E note mais, essa relação é satisfeita por alguns valores muito particulares. Por exemplo, por 1 e 0. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1. Isso nos dá exatamente os valores do seno e do cosseno de 90. Seno de 90 igual a 1, cosseno de 90 igual a 0. A outra possibilidade extrema é 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Total, 1. Identidade satisfeita. Isso se verifica para o ângulo de 180 graus. Para 180 graus, o seno é 0 e o cosseno vale menos 1. Guarde bem esses valores que aparecem com frequência. E para finalizarmos essa nossa revisão, estudante, consideremos agora as relações métricas num triângulo qualquer, como mostra a imagem 5. Observe que esse triângulo tem vértices PQR e os lados do triângulo medem A, B e C. Os ângulos internos são θ, α e β. Para esse triângulo genérico, valem duas relações fundamentais. São elas: a lei dos senos, a primeira. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos estabelece que a razão entre o lado do triângulo e o seno do ângulo oposto a ele é constante. Ou seja, dividindo-se o valor da medida de um dos lados do triângulo
pelo seno do ângulo oposto a esse lado, o valor obtido é constante. E isso pode ser equacionado como se vê na relação seguinte: A sobre seno alfa igual a B sobre seno beta, que é igual a C sobre seno θ. Conferindo, A, lado A, seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a A é alfa, por isso, A sobre seno alfa tem que ser constante. Portanto, igual a B sobre seno beta. B e seno beta. Beta é o ângulo oposto a B. E, por fim, também, como constante, tem que ser igual à razão entre C e seno θ. Lado C, ângulo oposto a lado C, θ. Portanto, a lei dos senos conecta a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. E agora, estudante, vejamos a segunda relação válida para um triângulo qualquer. Essa relação é conhecida como lei dos cossenos. E o que ela estabelece? Estabelece que o quadrado de um dos lados de um triângulo qualquer é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Entendeu? Calma! Vamos equacionar isso para o lado A, por exemplo. Teremos, então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Então, note, o quadrado de um lado é a soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Note que alfa é o ângulo formado por B e C. E caso quiséssemos calcular o valor de B, como seria pela lei dos cossenos? Veja, B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes AC cosseno beta. Então, note que o quadrado de um lado é a soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Beta é o ângulo formado pelos lados A e C. Entendido? Um último detalhe, muito interessante. O que ocorre se alfa igual a 90 graus pela lei dos cossenos? Se alfa igual a 90 graus, teremos então A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de 90 graus. Mas como vimos há pouco, o cosseno de 90 graus vale zero. Portanto, esse terceiro termo se anula e sobram apenas os dois primeiros, ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Portanto, o teorema de Pitágoras. Interessante, não? Mas existe mais. E agora, após a nossa revisão, deixarei para você um exercício. Então, mãos à obra e tente resolver. Voltarei com você com a resolução já já.